paz, Senhor Jesus, amém? Confesso que eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Tudo acontecendo, Senhor, fazendo esse mover. Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da Tua presença, porque Tu estás aqui. Nós oramos, Pai, para que o Senhor continue falando com a Tua igreja, para que o Senhor me use como instrumento do Senhor. Senhor, que eu não venha falar nada que venha de mim, mas que tudo venha ser direcionado por Ti. Senhor, prepara os corações, faça tudo conforme a Tua vontade. O Senhor, meu Pai, quem domina tudo é o Senhor, o primeiro aqui. E nós engrandecemos o Teu nome em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15 diz assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa... Aleluia, podeis assentar. Falar sobre Josué, quando nós vamos lá no início de tudo, a gente sempre ouve falar, seja forte e corajoso. E o Senhor, Ele fala com Josué, após a morte de Moisés, ser forte e corajoso. E ser forte e corajoso, quando a gente olha assim, a gente pensa que o Senhor, Ele libera a força e a coragem para vivermos qualquer tipo de situação. Mas, quando olhamos para Josué, o Senhor está falando ser forte e corajoso para viver os meus propósitos. Ser forte e corajoso para viver os meus princípios. Ser forte e corajoso para ser obediente. Ser forte e corajoso para escolher a boa parte. Às vezes nós olhamos as pessoas falando por aí e tendo orgulho de colocar ser forte e corajoso. Mas ser forte e corajoso para viver os planos do Senhor requer você abrir mão dos seus sonhos, requer você abrir mão dos seus desejos, requer você abrir mão das suas expectativas. E nós vemos Josué dentro desse quadro. Ele perde a sua referência, Moisés morre. E ele se vê diante de uma grande responsabilidade. Ele tendo que liderar um povo difícil, um povo instável, que uma hora dizia uma coisa, outra hora praticava outra. E ele de frente naquela situação, mas o Senhor falando: ei, o mesmo Espírito que estava sobre Moisés estará sobre ti. Não foi Moisés que abriu o mar, foi o meu Espírito, fui eu quem fiz, e eu estarei contigo. E assim o Senhor está falando para a gente aqui hoje, nessa noite. O meu Espírito é contigo. Não é referência de ninguém, não é apoiado em ninguém, é o Senhor quem faz. Rastou manai, ando com manácia. Então, quando nós vemos toda a trajetória de Josué, nós vemos um homem de guerra, nós vemos um homem que vence, um homem que passa por situações que é nítido a mão de Deus sobre ele. E quando nós chegamos no capítulo 24, nós vemos Josué já idoso. Uma trajetória grande, muitas experiências, muita luta, muito choro, muita decepção também, muitas emoções ao mesmo tempo, Josué. Mas chega no final da vida de Josué. E Josué, ele reparte as terras, mas tem algo dentro de Josué que ainda vive a sua essência, a sua vida com Deus. Ele não está preocupado somente em deixar herança, ele precisa deixar um legado. E ele amontou, ele junta. Vamos ler, porque eu começo a falar e depois eu botei um tema
que diz assim: a decisão que transforma uma geração. Hoje o Senhor, Ele está perguntando: qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão para você e para sua família? O que você escolhe hoje? A sua decisão transforma uma geração. Josué, no início, capítulo 24, versículo 1, diz assim: então Josué reuniu, depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Josué, ele tinha algo a falar para o povo. O que ele faz? Ele reúne o povo para falar. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Ele reúne as pessoas mais importantes, ele reúne os oficiais, ele reúne todo o povo, porque ele tinha algo a falar para o povo. Ele queria que todos estivessem ali. E o avivamento, ele começa quando existe unidade, quando existe comunhão, disposição para ouvir. Talvez dentro da sua casa você não esteja conseguindo ter um diálogo, você não esteja conseguindo entender o seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu irmão, seu filho. Mas o Senhor está dizendo: é necessário ter união. Josué precisava falar algo e ele reúne todos para que todos ouçam aquilo que ele precisava falar. Eu preciso estar apta a ouvir aquilo que Deus quer dizer. Eu preciso me importar, eu preciso fazer com que a união venha acontecer. Deuteronômio 31:12 diz: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor. Deus ainda procura famílias dispostas a parar para ouvir a voz de Deus. Deus ainda procura famílias que se importam em ouvir aquilo que Deus tem a dizer. E você está aqui como um instrumento para a sua família. Deus quer usar você. Talvez você esteja aqui e esteja falando: poxa, o culto está uma bênção, eu queria tanto que fulano estivesse aqui, queria que meu irmão estivesse aqui, queria que a minha família... E o Senhor trouxe você, para você se posicionar no meio da sua família, para você se posicionar dentro da sua casa e entender qual é a instrução de Deus. E Josué começa falando, ele junta todos os oficiais. No versículo 2 diz: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Josué consegue ouvir a voz de Deus, mesmo com todas as guerras, mesmo com todo o conflito, mesmo com toda a luta, mesmo com as pessoas muitas vezes não querendo ouvir o que ele tinha para falar, ou fazendo tudo o contrário do que ele dizia. Ele ainda ouvia a voz de Deus, não tinha nada a ver, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A palavra diz que Josué disse ao povo: assim diz o Senhor. O relacionamento dele não foi impactado. Ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Você consegue ouvir a voz do Senhor falando com você? Ou é só a tua vontade? Ou é só o teu querer? Ou é só o que você acha? Mas aqui não. Ele diz: assim diz o Senhor. Deus muda histórias e gerações. Josué relembra Abraão a sua origem em meio à idolatria. Josué, ele começa a falar ao povo tudo que eles viveram desde o início. Ele vai até Abraão e começa a fazer o povo a se lembrar de tudo que eles viveram. E às vezes a gente esquece dos propósitos de Deus e tudo aquilo que Ele fez no meio da nossa família. E o Senhor te trouxe aqui para que você venha lembrar de tudo que Ele já fez no meio da sua família, tudo que Ele já fez, todas as lutas e todas as guerras que Ele já te sustentou. Gênesis 12:1 diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus, ele chamou Abraão, ele mudou a história de Abraão. E Josué queria que o povo se lembrasse disso, de que nós temos um Deus que nos chama e que nos transforma.
O povo precisava lembrar dessa origem. E Josué está falando, vocês lembram de como Deus fez lá no início? Vocês lembram das promessas de Deus? E às vezes a gente passa situações na nossa família que a gente se esquece dos propósitos. A gente se esquece daquilo que o Senhor já liberou. A gente duvida. A gente acha que o Senhor não vai fazer, que o Senhor não vai realizar. E o Senhor está falando, se lembra lá do início, o quanto eu segurei a tua mão. Se lembra quando o médico disse que era o fim e não foi. Se lembra quando o espírito, aleluia, da depressão te atormentava. E hoje você já não sente mais. Porque foi a minha mão. Foi a mão dele. Ai, Senhor, tem uma presença tão grande aqui que dá vontade de ficar quieta e deixar só essa presença. Abraão não nasceu em um ambiente santo. Foi Deus quem iniciou uma nova história. Talvez sua família tenha vindo de dores, de traumas, de idolatria e vícios, mas Deus transforma histórias e levanta novas gerações. E Josué está falando. E quando a gente para analisar, às vezes a gente não entende. Quando a gente olha para a gente não entende. Eu olho para mim e eu não entendo, gente, como é que eu estou aqui em cima pregando. Se eu olhar para o meu passado, não tinha nada a ver. Tinha nada a ver. Mas o Senhor, Ele me chamou. E eu entendo. Às vezes você olha pra mim e fala assim, nossa, Gabi, foi meu aniversário, né? Dia 21, gente. Quem não me deu aniversário, feliz aniversário, né? Feliz aniversário, por favor, tá? Em nome de Jesus. Obrigada. Eu ouvi muitas mensagens assim, dizendo, nossa, Gabi, você é tão forte, você é uma bênção. Caramba, eu sou forte. Eu não sou forte não, irmãos. É a força dele. Se eu não dobrar meu joelho, se eu não jejuar, se eu não buscar, se eu não ler, se eu não renunciar, não tem força. Eu não sou nada. Não sou nada. Se não for o cuidado dele, eu nem subo aqui em cima. É o cuidado dele, é a dependência dele, é a escolha. Ele está dando uma oportunidade, ele está falando, a sua escolha muda a sua geração. E quando nós vemos um Deus que chama, que muda, que transforma, aquele povo se esqueceu disso. E Josué está falando, lembre-se do início. Deus está falando, lembra do início. Astou, Manácia, lembre-se daquilo que traz esperança. Lembre-se das suas experiências. Lembre-se do início. Ele não muda. Ele não muda, não. Lembre-se do início. Josué 24, do 5 ao 7. Então enviei Moisés, isso Josué falando para o povo. Então enviei Moisés e Arão e lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei seus antepassados do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios o perseguiram com carros de guerra e cavaleiros. Josué relembra o Egito e a abertura do Mar Vermelho. Em Êxodo 14, do 13 ao 14, diz assim, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Israel não venceu pela sua própria força. Foi Deus quem abriu o caminho. Josué está falando, lembre-se da transformação que Deus fez na vida de Abraão. Lembre-se do deserto. Porque quando nós estamos no deserto, tudo é muito mais intenso. Quando nós estamos no deserto, parece que a qualquer momento a gente vai parar. Mas a força dele nos faz caminhar até o fim. Eu não sei o que tu tem passado. Eu não sei a luta que tu está enfrentando ou o deserto. Mas eu conheço um Deus que sustenta. Porque Ele me sustenta. Ele me sustenta, não vai te sustentar? E Josué está falando, lembre-se do deserto. Lembre-se da transformação. Lembre-se do quanto Ele cuida. Talvez você chegou aqui querendo desistir da sua família.
querendo desistir dos seus sonhos, querendo desistir de algum parente, o Senhor está falando, não é assim, não é desse jeito. Lembre-se de quem eu sou. Josué 24:7 diz assim: e habitastes no deserto muitos dias. Êxodo 16:15 diz assim: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. O deserto não destruiu Israel, porque Deus o sustentou o povo diariamente. O deserto, ele traz prova, ele amadurece, ele fortalece a dependência em Deus. Não queira fugir do processo, não aceite aquilo que não é seu, aceite aquilo que Deus gerou para você. Por mais que seja doloroso, por mais que o deserto esteja difícil, vai até o fim. Ele te sustenta. É por Ele, é por causa dEle. Não é ninguém, é Ele. Isso tudo é para te amadurecer. Jesus. Josué 24:8-13. Do 8:13 diz assim: enviei vespões diante de vós. Houve guerras que Deus venceu antes mesmo de Israel lutar. E Josué está falando, vocês devem se lembrar da transformação que fiz em Abraão, do deserto que vocês passaram, do quanto eu sustentei vocês ao deserto e também das lutas que vocês não tiveram que pelejar. Porque tem situações que vêm até nós e quando a gente vai ver já foi solucionado, a gente nem sabe como. Eu vou contar um exemplo que aconteceu ontem. Eu fiz um bolinho para o meu filho de aniversário, que eu estou vivendo esse negócio de Copa com ele, né? Quem tem no Instagram tá vendo. E, cara, aconteceu tanta coisa que eu fiquei assim, fiquei meio... E aí a moça que estava fazendo a decoração, ela falou assim, Gabi, terminei, que eu tinha acontecido um contratempo com ela e eu já estava um pouco ansiosa por conta disso. Mas deu certo. Então aí ela falou, Gabi, acabei, tá bom, vou fazer o Pix para você. Aí ela me falou o número dela. E o meu filho tá assim, mãe, e eu, calma. E ela falando o número do Pix. Eu tinha que fazer R$390 para ela. Era o valor que estava na minha conta para fazer para ela. Eu coloquei o número errado. Aí foi os 390 para o número errado, eu desliguei o celular, mandei o comprovante para ela, desliguei o celular e fui viver a festa. Aí, quando eu voltei depois de 40 minutos, eu voltei para pegar o celular, um monte de ligação dela. Gabi, você mandou para o Pix errado, Gabi, você mandou... Aí eu, meu Deus do céu, vou desmaiar, alguém me dá um copo d'água, por favor. Gente, sério, eu fiquei assim... Eu falei, caraca, acabou ali pra mim. Eu fiquei sem chão. Aí eu fui... Tá, tem que ligar pro número. Quando eu liguei pro número, o menino atendeu. Aí eu falei assim, olha só, e a mensagem que eu tinha visto dela já tinha uns 15 minutos. Que ela tinha mandado mensagem ligando, eu não estava atendendo. Aí liguei para o número direto. Aí eu falei, olha só, estou na festa do meu filho, eu fiz um Pix para esse número, em nome de Jesus, devolve esse valor, R$390, só tenho esse dinheiro, moço, em nome de Jesus. Aí ele falou assim, olha, a moça me ligou aqui, aí falou o nome dela, eu devolvi o valor para ela. Aí eu, sério, você fez isso? Ele, fiz isso. Eu, caraca, cara, eu quero ser tua amiga. Mas aí ele desligou, eu liguei pra ela, cara, olha só, ela, Gabi, tá tudo resolvido, é luta, que ele luta por você, você não sabe o que tá acontecendo, mas ele te guarda, tu é fiel a ele é fiel a você, ele cuida da tua casa, ele cuida daquilo que mexe contigo, ele não é mentiroso, ele não é tardio, ele cuida, ele separa. Ele sabia que aquilo era importante para mim, que eu só tinha aquilo ali, gente. Ele é fiel demais. O cara devolveu R$390 num sábado à tarde. Ele devolveu. Eu nem acreditei. E eu tô até agora assim, gente. Luta que a gente passa e ele resolve.
Porque não tem outra explicação. Quantas vezes já passou situações que veio para te afligir e Ele resolveu? Ele resolveu, e por que você esquece do poder dEle? Por que você duvida que Ele pode fazer um milagre na sua casa? Por que você duvida que Ele pode fazer um milagre na sua vida? Ele vai fazer do jeito dEle. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele mover. Deixa Ele cuidar. Lutas que passamos e não sentimos, Ele cuida. Deixa eu voltar aqui. Josué 24, 14, 15. Josué está falando ali com o povo, né? Não, vocês precisam se lembrar. Já idoso, não está se importando com as terras, ele está se importando com o legado, ele está se importando do povo obedecer, ele está se importando com a essência que ele carrega, ele conhece o Deus que ele serve, ele conhece como Deus aceita adoração, que o nosso Deus, ele não aceita pela metade, com ele ou você é ou você não é, com ele não tem meio termo, ele sabe quem é esse Deus, e ele deixa ali, vocês precisam se lembrar, vocês precisam reconhecer, vocês precisam entender quem é esse Deus, e agora escolhei. Ele diz: escolhei a quem sirvais. É uma escolha sua, pessoal, e não tem a ver com falar somente. Tem aquele louvor, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo. É lindo louvar. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. É lindo louvar. Louve de novo. Mas eu escolho. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho. Já morri. É lindo louvar isso. É lindo louvar isso. Mas a nossa escolha em Deus tem a ver com atitude. Escolher a Deus tem a ver com atitude, posicionamento, renúncia. Escolher a Deus não basta eu falar que eu quero Ele. Não basta todos os dias eu querer falar que eu escolho Ele, mas eu preciso demonstrar. Senhor, eis aqui a minha vida. Eis aqui, Senhor, as minhas escolhas. Me faz escolher o Senhor através das minhas atitudes. Josué diz: escolhei hoje a quem sirvais. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Depois de lembrar a fidelidade de Deus, Josué confronta o povo. Quem governará o coração deles? Todos nós servimos a algo. A questão é quem está ocupando o primeiro lugar. Será que é a rede social? Será que é o meu filho? Será que é um sonho? Será que é o meu trabalho? Será que é a minha vida financeira? Quem está governando? Escolhei hoje quem sirvais. Atitude, ok? Escolhe hoje. Essa presença está dizendo: me escolha. Essa presença está dizendo: deixa eu entrar. Essa presença está dizendo: deixa eu mover. Essa presença está dizendo: eu te quero. Eu quero mudar a tua geração através de você. Eu quero mudar a tua família através de você. Eu quero mudar a sua história através de você. Abre a boca. Eu tenho um pai, eu vou falar isso aqui. Que muitas coisas, gente, eu passo com Deus. E aí eu preciso falar. Eu tenho um pai que ele é um pouquinho difícil de lidar. Minha mãe está ali. Ele ainda não vem à igreja, mas eu creio que eu vou ver ele sentado aí do seu lado, mãe. Você crê?
Eu creio, em nome de Jesus eu creio. Eu vou ver o meu pai ali sentado, gente. Eu vou ver atrás, eu vou ver meu irmão ali sentado também. Eu vou ver meu irmão pregando aqui. Eu vou ver, gente. Eu vou ver. Eu vou ver. E você deve profetizar isso sobre a sua família. Eu tenho um pai que ele é um pouquinho difícil para lidar. Ele não fala as coisas, mas ele age. E eu sou muito de falar, eu quero entender o que está acontecendo. Eu quero entender o que ele pensa, ele não fala. Aí ele não conhece a palavra assim, né? Então eu preciso ter cuidado. Eu tenho o olhar, né? E aí, um exemplo, claro. A porta lá de casa do meu filho abençoado, maravilhoso, deu um chute com a bola na porta. Aí ela ficou meio que quase caindo, assim, mole, né? Aí teve um dia que ela caiu mesmo. Aí, porque eu queria esperar para poder passar o meu aniversário, o aniversário do meu filho, para resolver aquilo, que tem que ser tudo organizado. E aí, a porta caiu. Eu falei, meu Deus, e agora? Conversei com a minha mãe. Estava conversando com a minha mãe, achando que meu pai não estava ouvindo. Ele não se manifestou, não falou nada. E hoje, ele quebrando lá um negócio com um pedreiro lá, o dia inteiro lá, mas não falou nada comigo. Aí eu fico olhando para ele assim, tipo, esperando qual momento ele vai falar para mim que ele resolveu consertar a porta, né? Mas ele não fala, ele simplesmente vai lá e faz. Aí, pelo fato dele não falar, às vezes eu posso imaginar que o meu pai não está se importando. Mas ele está se importando sim, gente. Ele se importa tanto que ele vai lá e faz. E ele nem me pergunta nada. E ele faz da melhor forma, do jeito dele, ele faz. Pai, eu te amo, tá? Eu vou botar essa live para o senhor ouvir. Às vezes na família a gente tem essa falta de compreensão. Eu falei algo com a minha mãe, ele estava ouvindo e ele foi lá e fez. E às vezes você está dentro da sua casa e julgando, às vezes, o seu pai, julgando sua mãe, julgando seu cônjuge, de algo que você não sabe o que está passando dentro dele. Você não sabe a intenção. Tem pessoas que têm dificuldade para falar. E o Senhor está falando, eu quero te usar dentro da sua casa. Eu quero te usar na sua família. Ah, e outra coisa. Teve uma situação, lá em casa eu fico o tempo todo, né? Eu vou lá na minha mãe, eu já boto louvor e é isso, e vamos orar. Eu sou assim. E aí o meu pai ouvindo, né? Aí o meu pai, um dia desses, estava sentado, e vou falar rapidinho, ele estava sentado, eu não sei o que aconteceu, que ele sentiu a perna dele travando, ele não estava conseguindo levantar. Isso foi com a minha mãe. Aí ele falou, ô Lu, minha perna, eu travei, e minha mãe veio e minha mãe já começou. Em nome de Jesus está repreendido, em nome de Jesus está repreendido. Ele, em nome de Jesus está repreendido. Quando ele falou isso, a perna dele voltou, gente. Deus está trabalhando na vida do meu pai. Ele não sabe, mas eu sei. Deus está trabalhando na vida do meu pai. E Deus está trabalhando na vida do seu parente que está lá na sua casa. Abre a boca, se posiciona, fala de Jesus. Ele está ouvindo. E são várias situações que eu poderia citar aqui. Porque eles não falam nada, mas eles observam, gente. E o Senhor conta com você. E Josué está falando isso. Se posicione. Lembre-se quem é Deus, o que Ele vai fazer, o que Ele já fez. Lembre-se do poder de Deus. Se posiciona, escolhe hoje quem você vai servir. Mas Ele diz, independente da sua escolha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz, eu estou dando a oportunidade aqui, porque eu sei que tem alguma coisa aí que não está batendo. Tem algumas atitudes e coisas ocultas que o meu Deus não se agrada. Porque vocês estão lembrando de hábitos e deuses lá do Egito. Não é isso que eu quero para vocês, não é isso que o Senhor quer para vocês. Mas hoje o Senhor está dando a oportunidade. Escolha quem vocês servirão. E eu quero chamar aqui na frente. Pode se colocar de pé. Esse foi o recado do Senhor. Eu quero chamar aqui na frente que eu quero orar por você
que recebeu essa mensagem, que tem alguém dentro da sua casa que veio à sua mente, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que sabe que precisa se posicionar mais, que sabe que precisa se colocar mais, que fala: Senhor, vai na minha casa, Senhor, vai na minha família, Senhor, eu quero uma mudança dentro do meu lar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui na frente, vem aqui na frente, vamos orar juntos. O Senhor pode fazer um milagre. Vem aqui na frente, vocês aí em cima, vem aqui embaixo, vem aqui embaixo. O Senhor quer mudar a história da família de vocês. Aleluia. O Senhor, aleluia, Ele quer fazer verdadeiramente um milagre. O Senhor quer fazer verdadeiramente um milagre. Alguém quer aceitar Jesus aqui? Antes da oração, alguém quer aceitar Jesus? A gente teve esse mover aqui, mas alguém quer aceitar Jesus aqui nesse momento? Quer deixar Ele dominar a sua vida? Quer colocar Ele em primeiro lugar? Aleluia! Já chega de contender com o Senhor. É tempo de entregar o controle nas mãos dEle. Em nome de Jesus. Aleluia! Ei, irmãozinho, você já aceitou Jesus? Já aceitou? Aleluia! Glória a Deus. Você já aceitou Jesus? Aleluia! A senhora também? Já? Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar pela nossa família. Vamos orar pela nossa casa. Começa a pensar naquele parente. Começa a pensar em todas as guerras que você já viveu. Se a sua fé estava fragilizada. Senhor Jesus, nesse momento, ó Pai, nós oramos e eu entrego a família de cada um, Senhor, que veio aqui à frente. Senhor, cada um, meu Pai amado, aqui que precisa do toque do Senhor. Meu Pai, que precisa do milagre do Senhor na sua família. Que precisa, meu Pai, do mover do Senhor na sua casa. Senhor, usa-os com autoridade. Usa-os, Senhor, como canal do Senhor. Usa-os, Senhor, conforme a tua vontade. Faz o milagre acontecer, Senhor. Meu Pai, faz o milagre acontecer dentro das casas, dentro dos lares. Meu Pai, aonde há enfermidade, aonde há, meu Pai, o espírito da morte, aonde, meu Pai amado, o inimigo tenta tocar. Senhor, o Senhor é Deus para fazer um milagre. O Senhor é Deus para mudar cativeiro. O Senhor é Deus para trazer salvação. Oh, aleluia, Deus, ajuda a tua igreja, meu Pai amado, a falar da tua palavra, a entender o poder do Senhor, a entender a chamada do Senhor. Meu Pai amado, usa-os, Senhor, e faz o milagre em nome de Jesus. Aleluia. Tua presença é o